Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a coluna do Lauro Jardim de hoje, que diz que os advogados de Bolsonaro ficaram surpresos com a prisão preventiva dele, né? Vocês sabem, na última segunda-feira, o dia 4 de agosto, o Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do Bolsonaro, supostamente por ele ter participado das manifestações que aconteceram no domingo, dia 3, né? E foi uma prisão absurda, não tinha lógica nenhuma, do ponto de vista jurídico não tem lógica nenhuma, mas eu tenho certeza que os advogados do Bolsonaro, a essa altura do campeonato, já perceberam que esse processo não é um processo jurídico, é um processo midiático, né? Um processo que visa, é um julgamento show, que quer convencer as pessoas de que Bolsonaro é uma pessoa ruim. E aí, mas mesmo com esse mindset, mesmo com essa ideia, os advogados ficaram surpresos com a decisão do Alexandre de Moraes. Por que será? O que aconteceu? Por que o Alexandre de Moraes tomou essa decisão? Essa notícia foi sugerida por Payday, São Januário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, vocês sabem, as colunas do Lauro Jardim são sempre muito rápidas, mas tem informações que são preciosas aqui. Então tá aqui, ó, surpresa dos advogados de Bolsonaro. Nas horas anteriores à decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, seus advogados discutiam tudo, menos essa possibilidade. Não tinham o menor temor da prisão, mesmo depois de suas intervenções nos atos bolsonaristas de domingo. Ou seja, o que ele está relatando aqui é que os advogados sequer imaginavam que o Alexandre de Moraes fosse prender Bolsonaro. Não fazia sentido nenhum. E veja, não é que não fazia sentido nenhum do ponto de vista jurídico, porque como eu falei para vocês, os advogados do Bolsonaro já sabem que do ponto de vista jurídico não quer dizer nada. Esse processo todo é uma piada completa, esse processo entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então, não, mas por que eles achavam que o Bolsonaro não seria preso, né? É lógico, ele não fez nada de errado no domingo, não teve nada demais, mas por que ele foi preso, então? Qual que foi a lógica por trás disso, né? Porque, de novo, não é lógica jurídica. Jurídica não tem lógica nenhuma, mas não tem lógica jurídica em nada nesse processo. Então, os advogados procuraram a lógica midiática, né? Todo mundo sabia que o plano do Alexandre de Moraes era prender o Bolsonaro depois do final do processo. Quando terminasse o processo, ele fosse condenado, e daí ele seria preso para poder dizer que, olha só, não tem alternativa, ele foi condenado, né? Fizemos o julgamento aqui, chegamos à conclusão de que ele é culpado e pronto, está na cadeia ele, né? E essa era a ideia do Alexandre de Moraes, isso que é o ótimo do ponto de vista da mídia, do ponto de vista da propaganda, né? O que o Alexandre de Moraes quer é convencer o povo brasileiro de que ser bolsonarista é errado, não pode ser bolsonarista, tem que escolher, tem que votar no Aécio, o Aécio que tem que votar no Aécio, não pode votar no Bolsonaro. Então esse é o objetivo do Alexandre de Moraes no final das contas, né? Trazer de volta a centro-esquerda ao estágio principal da política brasileira. Então, isso não faz sentido, porque se ele queria prender Bolsonaro no final, com esse embasamento todo, por que ele prendeu tão rápido? É isso que os advogados do Bolsonaro não conseguiram pescar. De novo, a surpresa dos advogados do Bolsonaro não é porque juridicamente é impossível você prender uma pessoa porque ela mandou uma mensagem via WhatsApp para o filho que estava numa manifestação. Pô, isso nunca seria motivo de prisão de jeito nenhum. Mas é até por isso, porque, de novo, o Alexandre de Moraes tomou todo o cuidado para só prender Bolsonaro no momento que tivesse certeza, tivesse a condenação dele, né? Mais uma vez, é uma palhaçada esse processo, não tem nada que indique que Bolsonaro é culpado nessa história, mas é assim que o Alexandre de Moraes pretende vender a história, né? Olha só, fizemos um processo, chegamos à condenação do Bolsonaro e agora ele vai ser preso, né? Uma condenação super expedita, super acelerada, um processo que começou no final do ano passado e agora já vai ser julgamento agora em setembro, uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Então, repara, a surpresa que ele está falando aqui não é surpresa do ponto de vista de que, do ponto de vista jurídico seria impossível prender Bolsonaro. A surpresa é porque foi um tiro no pé que o Alexandre de Moraes deu essa prisão do Bolsonaro, né? E os advogados não esperavam isso. Eles falaram, não, Alexandre de Moraes não vai fazer uma lambança dessa nessa altura do campeonato. O que eles não contavam é justamente com o racha interno do STF. O quanto que o Alexandre de Moraes ficou abalado com essa história da Magnitsky.
Porque lembra, o Alexandre de Moraes ele está vivendo numa bolhazinha em que todo mundo elogia ele, todo mundo diz para ele, não, Xandão, que lindo, que bom que você acordou e a sua careca iluminou o céu do Brasil, que bom, já temos o sol, deu sol aqui no Brasil quando você acordou e botou a sua careca retumbante aqui nas praias tupiniquins e coisa e tal. Todo mundo elogia Alexandre de Moraes porque, né, é um bando de puxa-saco que todo mundo quer prender Bolsonaro, né? Então, quando veio essa sanção da Magnitsky, isso meio que furou a bolha do Alexandre de Moraes. O próprio Alexandre de Moraes está abalado. Não, ele está abalado. A gente falou mais cedo hoje sobre o evento que teve lá em São Paulo, no TCE de São Paulo, em que o Alexandre de Moraes discursou e coisa e tal. E você pode ver que ele está abalado. Ele se emocionou, assim, não chegou a chorar, mas se emocionou no discurso, ele falou e coisa e tal. Ele está abalado com essa história. Ele percebeu que ele está do lado errado, que ele está fazendo coisas que são uma lambança, que muita gente está vendo que ele está fazendo, não como salvando, entre aspas, democracia, mas ao contrário, como o cara que está dando o golpe, né? E se até um tempo atrás ele estava tranquilo, porque ele achava que, não, só tem bolsonarista reclamando, isso vai ser calado, a gente vai calar os bolsonaristas todos, e nos livros da história do futuro vai estar o meu nome como o, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia. Ele agora já não tem tanta certeza assim, né? Então, o que está acontecendo aqui, essa prisão do Bolsonaro, foi muito mais por um interesse do Alexandre de Moraes de comprometer o resto do STF do que qualquer outra coisa. Por isso que os advogados do Bolsonaro ficaram surpresos, porque não era uma ação contra o Bolsonaro. Na verdade, é uma ação que, eu falei isso inclusive, diminui o peso da prisão do Bolsonaro lá na frente. Então, ou seja, no final das contas, não é uma coisa que atenda ao interesse do Alexandre de Moraes nessa história. De novo, que não é o interesse de fazer justiça. O Alexandre de Moraes abandonou já o interesse de fazer justiça lá atrás, quando começou essa palhaçada toda. O interesse dele é tentar fazer Bolsonaro ficar mal na fita. E ele, dando uma decisão de prender Bolsonaro com base em coisas super leves, na verdade prejudica esse esforço que ele tem feito com tanto cuidado para desmerecer Bolsonaro, para acabar com o bolsonarismo, né? Que na cabeça dele é uma coisa boa. Enfim, os advogados do Bolsonaro ficam, pô, peraí, o que esse cara tá fazendo, né? Que história é essa? E o segredo para entender isso, como eu falei para vocês, é que isso não foi uma ação do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Foi uma ação do Alexandre de Moraes contra os outros ministros do STF. O Alexandre de Moraes está se sentindo abandonado no STF, por quê? Porque ele, né, fez tudo para prender Bolsonaro, como todo mundo queria. Todo mundo ali queria prender Bolsonaro, não tem ilusão não. Né? Mas ele foi quem botou a cara lá, e aí tomou a Magnitsky agora e está arriscado ficar na merda pro resto da vida. Não vai ser preso, muito provavelmente, muito pouco provável que ele vá ser preso, pelo menos por enquanto. Eu ainda tenho esperança que em algum momento ele vai responder pelos crimes que ele cometeu, mas por enquanto não tem essa perspectiva. Mas na cabeça dele, ele já foi sancionado, ele já está com uma mácula na história dele, que qualquer registro e livro de história que fique do Alexandre de Moraes agora, no mínimo vai estar, olha só, ele chegou a ser sancionado pela Lei Magnitsky, como alguém que usurpou direitos humanos, que violou direitos humanos, o que é extremamente justo, né? Enfim, esse foi isso que pegou os advogados do Bolsonaro de surpresa. Os advogados do Bolsonaro estão acostumados a ver o Alexandre de Moraes brigando com o Bolsonaro, quebrando o pau com o Bolsonaro, tentando ferrar com a vida do Bolsonaro. Essa prisão do Bolsonaro, prisão domiciliar, é lógico que é ruim para o Bolsonaro. Ninguém está dizendo que não é ruim para o Bolsonaro. Mas a verdade é que ela ferra muito mais os amiguinhos, os coleguinhas dele do STF, do que o Bolsonaro em si, né? Ele obrigou o pessoal do STF a tomar uma decisão. Ou vocês vão comigo junto para a Magnitsky, vão todo mundo abraçadinho para a Magnitsky junto, ou então vocês votam contra e aí o processo do Bolsonaro meio que foi para o espaço. Não vai ter mais saída nesse processo do Bolsonaro. É isso que surpreendeu os advogados do Bolsonaro. Aparentemente, o Alexandre de Moraes sentiu esse negócio da Magnitsky muito mais do que ele está dando a reconhecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.